ver no capítulo 8, que é a parte final do segundo sermão, algo muito interessante. Nós vamos ver Moisés lembrando o povo de Israel do porquê do deserto. É muito interessante esse momento, Deus trazer à memória essa nova geração que passou no deserto com os seus pais, viu as consequências, e aí então Moisés dá vários alertas. E eu quero falar para você que este capítulo, estes capítulos, eles falam muito conosco. Eu quero que você parafraseie tudo o que Moisés fala aqui para a sua vida. Que esse momento, esse capítulo, seja um referencial para a sua vida. E você muitas vezes vai ter que levar em conta que Jesus que você serve, você o vê como o Salvador e Senhor, ou você só tem Ele como o seu Salvador, mas ainda não conhece o Senhor da sua vida e em qual lugar Ele está na sua vida. Então eu quero trazer isso para que você agora e eu possamos aprender juntos sobre o deserto. E assim nós continuamos então para entender. Logo no início, Moisés ele explica para eles terem cuidado de obedecer toda a lei, que agora ele começa a relembrar. Então agora, nesses próximos capítulos, ele traz uma retórica de tudo aquilo que já Deus já tinha falado para os seus pais. E ele começa assim: lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Quer dizer, vocês sabem, durante estes 40 anos. E ele começa: para que Deus permitiu então, desde aquele momento que os espias saíram da terra prometida, lá da terra prometida, e não quiseram entrar. Então ele fala assim: por quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, o primeiro ponto: Deus nos leva no deserto para nos humilhar. E aí temos uma pseudo impressão de que humilhar aqui tem a ver de ser pobre. Não, tem nada a ver com ser pobre. Já vi pobre sendo muito orgulhoso. Mas dar uma feição, dar uma atitude de cabeça baixa, cabisbaixo. Não, também não é isso. A palavra humilhar significa tornar humilde. O verbo humildar. Interessante? A humildade, então, não tem nada a ver com ser pobre, ser coitado. A verdadeira humildade é exatamente ser dependente de Deus. E se nós vamos parafrasear o que Jesus falou em João 15:5, ele fala assim: sem Ele, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então Deus ali neste tempo de deserto está dizendo o seguinte: sem mim vocês não podem nada. Então por isso nós vamos entender a necessidade de eles precisarem pedir água, pedirem comida. Deus está querendo nos ensinar que não há lugar melhor do que estar na dependência de Deus. Se nós pensarmos de que nós também saímos no Egito, antes de nos convertermos a Jesus, antes de entregarmos a nossa vida e nos declararmos para Deus, aceitando sermos guiados por Deus, nós também saímos de um deserto, saímos de um Egito, estamos agora caminhando no deserto. Então Deus é o nosso guia também. Então nesse período do deserto, vamos entender que é Deus que provisiona tudo. Até um dia entrarmos no céu, nesse período, é Deus que vai estar nos guiando, vai estar provisionando tudo. Por isso, nesse forjar povo, que Israel precisava aprender a ser um povo de Deus, nós também aprendemos a ser povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, neste momento, nós podemos trazer para nós a forma como nós reagimos
nessa nossa caminhada. E muito é parecida com o que o povo de Israel passou. Reclamava, Moisés interlocutava com Deus, pedindo então comida, água. E vinha o maná, aí precisava de água. Então era Deus agindo e trazendo toda a provisão. E para nós também. Muitas pessoas, elas são muito arrogantes como cristãos, porque não conseguem entender que precisa ser dependente. Ah, mas eu tenho o meu trabalho, mas eu posso continuar sendo dependente de Deus. Por quê? Porque Deus que dá o trabalho. E tal é a dificuldade de abrir mão do dinheiro. Muitos não entendem por que eu preciso dizimar. Não tem nada a ver com eu dar para Deus. Na verdade, tem a ver com quanto eu estou agarrado e dono daquilo que é de Deus. Deus nos ensina nesse momento que, na verdade, tudo é dele. E se eu não consigo abrir mão de uma parte, eu estou dizendo o seguinte: eu não consigo ser dependente. Então, nesse ponto, eu sou orgulhoso, porque eu acredito que é meu mérito. Então, não vou abrir mão, porque eu não vou confiar no Deus da provisão para Ele guiar tudo. Então, é muito importante entender o que significa humilhar. É permitir no dia a dia Deus ser, então, o provisionador de tudo. Um segundo ponto, Deus quis testar. E você acha que Deus não nos prova? Deus também não quer saber onde está o nosso coração? Deus quis saber onde estavam as intenções do povo de Israel, e Deus também está querendo ver onde é que está a tua intenção. E não estamos dizendo sobre doença, sobre dar dinheiro. Deus quer saber se nós estamos aprendendo aquilo que Ele ensinou na palavra, se a instrução dEle nós estamos obedecendo, se o que Ele está nos educando para um caminho de santidade estamos aprendendo, se estamos aprendendo a cumprir a vontade de Deus. Então Deus permite as provas justamente para nós sabermos aonde e a quem obedecer. Ele quer saber se nós queremos guardar ou não os seus caminhos, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus que quer que nós sejamos preparados para andar com Ele. E da mesma forma como ele diz no versículo 5 do capítulo 8, um homem disciplina o seu filho, a quem ama, Deus então nos disciplina como filhos, e para ver a nossa intenção e o nosso coração, com a intenção de nos dar entendimento. Olha que legal, Jesus, quando é tentado no deserto por Satanás, num determinado momento ele responde: não ponha à prova o seu Deus. E essa é uma alusão justamente ao povo de Israel, que muitas vezes provava a Deus e afrontava a Deus, sabendo do que não deveria fazer. Moisés, ele foi impedido de entrar na terra prometida, obedeceu a Deus, e de vez de falar a rocha, ele bate na rocha. A rocha representa Cristo, que é aquele por intermédio de quem Deus faz, Deus age. Agora temos acesso ao Pai por Cristo. Então devemos lembrar que as ordens de Deus, os juízos de Deus, os preceitos, os seus mandamentos e a sua vontade estão expressas em sua palavra. Não é para ser discutida, é para ser obedecida. E logo em seguida, no capítulo 9 em diante, nós vamos perceber que Deus fala claramente que Ele está dando a terra prometida não por causa deles, mas sim por causa de Ele ser fiel. E Ele fala que esse era um povo obstinado, e isso me faz pensar de que Deus dá as coisas não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E isso não depende da minha fidelidade. Infelizmente, por mais que eu até quisesse que Deus jogasse fogo em alguém porque alguém não é fiel, Ele não age dessa forma. Deus continua sendo fiel, e quando Ele intervém de uma forma sobrenatural, permitindo
as situações, é por seu amor e sua disciplina, mas ele continua sendo fiel e nós podemos tocar no coração de Deus pelo clamor, pela oração, porque ele continua sendo fiel. E nesse momento, então, Deus vai mostrar através de Moisés que ele é um fogo consumidor, que é ele que vai exterminar os povos, que é ele que vai subjugar, vai expulsar, mas por causa da impiedade do povo, daquelas nações que moravam lá, por causa da forma como eles afrontaram, adorando outros deuses, então Deus começa a trazer a memória, ele começa a falar sobre tudo o que eles deveriam fazer. E Deus começa a trazer todos esses capítulos, a história que já passou. E eu quero só dizer que no capítulo 11, no versículo 18, ele fala assim: gravem bem essas minhas palavras no coração, amarrem como sinal nas mãos e prendam na testa. Ensine a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando no caminho. Isso quer dizer o que? É o seguinte: para os seus filhos aprenderem a conhecer o Senhor, para serem uma nação obediente, vocês vão precisar ensinar, mas vocês vão precisar obedecer. E está nas mãos de vocês hoje a promessa da nação obediente ou de uma nação desobediente. Vocês vão escolher. Se vocês optarem em desobedecer, virá uma maldição. Se vocês optarem em obedecer, vocês serão então obedientes e serão então abençoados. É muito importante entender as promessas de Deus para nós hoje em dia ainda. E Deus continua lembrando todas as festas, Deus continua lembrando das responsabilidades dos levitas, das cidades de refúgio, de todas as leis que eles deveriam cumprir, e Deus faz então com que esse povo que ainda não tinha tido a palavra de Deus na memória dos mandamentos e tudo mais, ele faz lembrar então de que Deus iria levá-los para uma nova terra e que eles deveriam então entender o seu papel como cidadãos. Então vamos nos preparar a partir dos capítulos 27 para uma nova etapa de que Moisés então vai falar.